Bom dia, gente, tudo bem? Estamos aqui com o Luiz Felipe Amaral, da Equitas, já são parceiros da gente, inclusive a esposa dele faz parte do nosso grupo. E a Equitas, o Luiz Felipe vem fazendo um trabalho bem forte já há bastante tempo, e agora ele vai falar um pouquinho para a gente sobre perspectivas de investimentos, mercado de ações para 2020. E depois eu falo mais um pouquinho. Tá legal. Bom, bom dia, obrigado pelo convite, prazer enorme estar com vocês aqui para comentar um pouquinho sobre perspectivas de 2020, falar um pouco sobre mercado de ações e da Equitas. A gente tem uma perspectiva, assim, uma visão bastante positiva para o mercado de ações no ano de 2020 e não é uma visão assim, momentânea, circunstancial. A gente já vem carregando uma visão bem otimista em relação ao que está acontecendo no ciclo no Brasil, pelo menos começamos a escrever a respeito há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, até um pouco antes do impeachment da Dilma, que foi um momento importante de virada ali no ciclo político. E eu estou comentando isso para a gente começar a conversa, assim, colocando em perspectiva de que investimento em ações ele tem que ser feito com um horizonte de ciclos e mais alongados. A gente sempre, quando escolhe ações para o portfólio do fundo, a gente está pensando no horizonte de 3 a 5 anos, pelo menos. Tem ações que a gente carrega no fundo há muito mais tempo que isso, tem ações há 10 anos que estão com a gente está o tempo inteiro reavaliando, é um trabalho que a gente faz de buscar entender como é que está evoluindo a dinâmica concorrencial dos setores, os diferenciais das companhias. Esse trabalho de acompanhamento ele é constante, mas o horizonte de investimento é mais longo. Então isso tudo é para dizer assim, é positivo, a visão para 2020 é positiva, mas a gente tem uma capacidade de ler esses movimentos de curto prazo no mercado, e eu acho que um ano, por exemplo, é curto prazo até para pensando em investimento em ações, essa nossa capacidade de ler potencial de valorização em curto prazo é menor. A gente tenta entender aqui em que ponto do ciclo macroeconômico a gente está, como é que as empresas estão posicionadas para esse ciclo e como é que elas vão conseguir gerar valor para os acionistas dentro desse ciclo. A gente vê sim nessa perspectiva de ciclo de longo prazo. Então pode ser que tenha ajustes no meio do caminho, pode ser que tenha. Né? A bolsa normalmente ela não cresce, não sobe em linha reta. Então a gente vai ter eventualmente aqui ajustes, né? Movimentos de exagero, depois a acomodação, mas nessa visão de longo prazo ela continua bastante positiva. O que aconteceu até agora, pegando assim começo de 2016, vamos dizer, um impeachment que foi um momento de virada, teve acho que 2 elementos muito importantes para a bolsa. Um deles foi, obviamente, redução de taxa de juros, super importante, não só do ponto de vista de fluxo, né, pessoas, demanda por ações aumentando, mas na perspectiva de redução de custo de capital das companhias, isso é muito importante. Né? Quando isso acontece, as ações acabam podendo negociar a múltiplos maiores do que foram no passado, mas tem algo até mais relevante até agora que aconteceu nesses anos, que foi o crescimento de fato de lucro das companhias. Então as empresas elas se prepararam ali naquele período 2014 a final de 2015 para um ambiente econômico muito desafiador. A gente passou por um momento que assim, o mundo vivia um momento extremamente positivo, com um crescimento coordenado das principais economias, tanto dos países desenvolvidos quanto mercados emergentes, com juros baixos, em vários países juros zerado, até juros negativos, que são o melhor ambiente possível para crescimento e investimento. E aqui no Brasil a gente conseguiu em 2 anos tirar 8% do PIB, né? Então foi assim, uma calamidade, assim, cenário de guerra, e as empresas reagiram a isso, né? Reagiram como? 100% das empresas que a gente tem contato e conversa passaram por um movimento de corte de custo, de apertar o cinto para tentar se preparar para a sobrevivência. Para o pior cenário possível. Pior cenário possível. Quando isso acontece, é muito parecido com aquele movimento que o pessoal faz de tem apagão você muda as lâmpadas de casa para ter coisas mais eficientes. Quando tem problema de água, o pessoal coloca o baldinho no lado para né? Você acaba sobrevivência de guerra. Sobrevivência de guerra. Mas você ganha uma eficiência que você não abre mão na sequência. Então as empresas saíram desse movimento com uma eficiência, um ganho de eficiência e produtividade grande. E mesmo quando isso acontece, mesmo num ambiente de crescimento baixo, que é o que a gente está vendo desde 2016 até agora, a economia tem crescido mais ou menos 1% ao ano, as empresas estão conseguindo apresentar crescimento de margem operacional.
consistentemente, isso desde o começo de 2017 tem acontecido, e com a redução de taxa de juros, cai também a despesa financeira para elas, então os lucros estão crescendo muito. Então, assim, por trás da valorização das ações, o que a gente está vendo até agora é o Ibovespa subindo, acompanhando esse crescimento de lucro das empresas. A gente tem um portfólio bem diversificado, né? A carteira do fundo ela geralmente fica nos setores onde a gente conhece mais, onde a gente acha que tem um círculo de competência nosso. Eu acredito muito nisso. Você tem que ter, para gerar resultado ao longo do tempo diferenciado, você tem que ter algum diferencial, tem que ter um ciclo de competência, foco para isso, né? Então não dá para saber de tudo igual, para conhecer tudo igual, e a gente acha que tem um conhecimento melhor aqui acumulado em setores domésticos mesmo, né? Então setores, hoje na minha carteira eu tenho shopping center, tenho construção civil, tenho varejista, tenho empresas aéreas, tem saúde, empresa de aluguel de carro. Então, tem uma composição bem diversificada em setores, mas são todos, pelo menos no meu portfólio, tem a característica de grande parte são vinculados à economia local. Né? Então, que é o que está acontecendo bom agora, dinâmica positiva, que a gente tem um questionamento em relação ao ritmo de crescimento da economia mundial. Então, as empresas exportadoras talvez tenham um pouco mais de incerteza em relação à demanda dos produtos delas, mas essa dinâmica local indo bem de recuperação econômica, essa carteira mais local pega melhor. Por acaso, são as empresas que estão mais caras, né, por vista de múltiplo que você falou. Tem melhor perspectiva, inclusive. Melhor perspectiva. Eu diria que hoje a gente começa o ano com uma dependência, para ter um bom desempenho ao longo de 2020, a gente tem uma dependência maior da variável crescimento econômico. A gente precisa crescer fato mais do que cresceu no passado para sustentar essa expectativa de múltiplos mais altos, né? A boa notícia é que a gente começa o ano, se vocês tiveram conversas com economistas, a gente começa o ano já com uma sinalização muito melhor, muito mais clara do que a gente tinha no começo do ano passado, de que a economia está dando sinais de fato concretos de recuperação de atividade. Né? Legal, obrigado. Não, nossa estrutura aqui, somos em 16 pessoas, 9 na equipe de gestão e análise. Desse grupo aí, são 5, nesse grupo de 9 são 5 sócios, eu sou gestor, olho todos os setores junto com eles, e cada um dos meus outros 4 sócios na equipe de gestão tem setores da economia que eles olham, são responsáveis por olhar e analisar aqueles setores ali. A gente aí trabalha com equipes de análise com foco verticalizado em alguns setores, né? Então, e é um grupo que trabalha junto há bastante tempo. Eu estou com os meus sócios, alguns deles há décadas. Um dos meus sócios trabalha comigo há 16 anos, outros 2 há 11 anos. E o quinto sócio da equipe de gestão que entrou ano passado é uma pessoa que a gente conhece, o trabalho dele há mais de uma década, muito próximo, assim, conhece bem Então é uma equipe que trabalha junto e tem um processo de investimento que foi amadurecido e testado em várias fases de mercado, que eu acho que isso é bastante importante para alguém que se propõe a fazer um trabalho de longo prazo. Sobre o fundo... Salve, vocês estão com quanto sobre gestão hoje? Hoje está em 6 bi. Obrigado. E o resultado, o ano passado, eles vão completar 10 anos agora. Mas tem que falar isso, gente. Mas tem que falar, é muito bacana. Ele estava apontando aqui um retorno analisado de 24% contra o Ibovespa de 7%. Olha isso. Então vai. Foi bastante superior, assim, a trajetória também foi boa nesse período vai fazer 10 anos agora. A gente empatou com o Ibovespa um único ano, a gente ganhou do Ibovespa em todos os anos. Até nos períodos ruins do Ibovespa a gente conseguiu segurar e cair menos do que o índice. Então foi uma trajetória bem que a gente tem um orgulho grande desse retorno da maneira como a gente compôs ele. O fundo, a gente tem uma estratégia, né, como a Helena contou, isso está dentro de um fundo master, e tem um dos fundos onde investidores podem investir, que chama Equitas Selection Mão Amiga. Esse fundo... Então, olha lá, Equitas Selection Mão Amiga. Tá. Ele investe no mesmo fundo que todos os outros investidores, na mesma estratégia, só que ele tem uma característica diferente, ele tem 100% das taxas de administração e performance revertida para um projeto social. É um colégio Mão Amiga, que fica na região, ali, periferia
região sul, extremo sul ali de São Paulo, uma região bastante carente, pobre, violenta, onde esse colégio faz um trabalho excepcional ali com 600 crianças de entregar uma educação de qualidade, tem um impacto na comunidade. A gente acha que tem ali os elementos de algo, um embrião pode ser algo muito maior. Tem o elemento de qualidade de educação, eficiência de custo para entregar essa educação de qualidade, é mais ou menos metade do ensino público, e tem governança, tem um grupo por trás, olhando as decisões, então tem tudo para crescer. O que falta é previsibilidade de receita. Então a ideia de montar esse fundo é criar essa fonte de receita previsível para o projeto poder se expandir. E numa maneira, desculpa te interromper, Luiz, a destinação dos recursos já é contemplada no regulamento, não é? Quer dizer, não fica para se determinar se e quando houver a entrada de recursos, ou vamos analisar. Eles são obrigados, ou seja, a isso entregar é a taxa. fundamental, quer dizer, já existe uma destinação de recursos quantificada, e essa destinação de recursos, além de quantificada, já tem justamente um objeto de investimento, quer dizer, não é vamos fazer aqui um fundo lateral para a utilização dos recursos quando identificarmos alguém que o nosso comitê acredite que seja interessante investir. Não. Ali, se você investir e houver aquela retenção, e haverá, obviamente, a retenção daquele valor da taxa de administração, a destinação já é certa, já está definida, o que possibilitará certamente essa maior previsibilidade de recursos para se fazer um projeto que seja sustentável ao longo do tempo, né, Luiz? É isso aí. É exatamente isso, e a gente, no final do ano, a gente inclusive reduziu a taxa de administração dele, então, assim, Como incentivo, como né? incentivo para captar nele. Então, hoje, para a pessoa física que está considerando investir na Equitas, eu posso falar isso com segurança total, ele é o melhor veículo. Eu não sei quanto a gente vai ter de resultado, o que eu posso garantir é que o resultado dele será melhor do que todos os outros nossos fundos, porque a taxa de administração é menor. Isso assim, é uma outra discussão que a gente pode fazer num outro momento, mas fala-se muito, eu vou investir porque eu quero ajudar. Olha o pacote aqui, né? É uma casa que dá bons resultados e tudo mais, e tem um veículo, se você quer ajudar, você invista seu dinheiro, se tiver um produto como esse, essa é a minha opinião, você investe e ajuda, ou então você vai para um outro produto de investimento, ganha seu dinheiro e daí investe num outro projeto. Porque você investimento é investimento. Exatamente. Então a gente está falando aqui de cuidar da sua carteira, de ganhar dinheiro. É que aqui tem eu tenho os dois, então, de novo, parabéns, por isso que eu gosto tanto. Mas, assim, investir porque eu estou ajudando alguém vai ser muito mais eficiente. Você ganhar o dinheiro e daí investir, e daí ajudar. Dar o produto do ganho para alguém. Enfim, mas é isso. Agora a gente já está prometido. Primeiro semestre, em algum momento, e a gente volta aqui também para falar mais, porque é muita coisa para falar. Tem que aprender o que é gestão ativa, o que é gestão passiva. É um ponto super importante. Quer dizer, quando ele dá essa diferença de resultado entre o índice, mostra que o trabalho deles vai além. Então, se você puder ajudar a gente esse semestre, entender o que é índice, como é que a gente compara e tudo mais, esse é o trabalho que daí na Women Invest a gente está querendo fazer para 2020 com parceiros do tamanho do Luiz Felipe da Equitas. Tá bom, gente? Super obrigada. Obrigado, Luiz. Obrigado. Um abraço, bom ano. Obrigada. Isso aí.